Pessoal, o James Gunn não para de dar novidades do filme de Superman Legacy. E dessa vez são as novidades envolvendo Lex Luthor. Primeiro porque o James Gunn confirmou que o Nicholas Hoult vai realmente ser o Lex Luthor dele, e que até então ele só não tinha confirmado isso porque faltava o famoso assinar o contrato. O Nicholas Hoult assinou o contrato e agora tá 100% confirmado. Só que não é só isso. O James Gunn falou um pouco sobre o personagem que ele escreveu, e olha só o que interessante. A abordagem que ele vai fazer pro Lex Luthor dele nunca foi feita no cinema antes. Vamos tentar entender para que lado o Lex Luthor do James Gunn vai acabar indo. A outra coisa que a gente vai comentar aqui é sobre uma entrevista do Barry Keoghan sobre ele voltar a ser o Coringa em The Batman Parte 2. Será mesmo? Olha, do jeito que ele falou aqui, algumas coisas ficaram nas entrelinhas. E também vamos comentar essa treta aí do Zachary Levi sobre o James Gunn e do Sean Gunn. Zachary Levi. Será que faltou filtro pro Zachary Levi aqui? Não deveria ter dito isso? Ou ele só falou verdades? E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar aqui com a questão do James Gunn e do Lex Luthor. A primeira coisa muito importante que tem que dizer aqui sobre o Lex Luthor do James Gunn é que ele vai ser careca. O James Gunn confirmou isso nas respostas que ele estava dando a todo mundo que fazia algumas perguntas ali no thread dele. Pode comemorar, galera, que esse Lex Luthor vai ser careca. E não é porque o Lex Luthor não pode ficar sem cabelo, é só que eu acho que como a gente acabou de sair do Batman vs Superman, e lá tem o Lex Luthor que tem cabelo maior parte do filme, talvez o pessoal fosse ficar comparando, né? Ah, mas o do James Gunn também tem cabelo. Ah, mas o Zack Snyder tem cabelo. E daí na época você tava reclamando que tinha cabelo. E aí vão reclamar que esse daí tem cabelo também? Então, pra evitar essas comparações, esses apontamentos que são muito chatos, deixa ele careca desde o início, não vai fazer muita diferença, sabe? O pessoal vai reclamar menos, vai ficar mais parecido com as HQs e vai ser simplesmente menos estresse. E o James Gunn, sobre o personagem do Lex Luthor, falou bem assim: saímos, eu e o Nicholas Hoult, para jantar ontem à noite, para comemorar, e discutirmos como podemos criar um Lex Luthor que será diferente de tudo que você já viu antes e que nunca esquecerá. E aqui são palavras fortes do James Gunn, né? Diferente de tudo que você já viu e que nunca esquecerá. Ô, louco, hein? Se bem que essa frase aí, né, você nunca esquecerá, é uma coisa meio subjetiva, né? Eu nunca vou esquecer do Lex Luthor do Batman vs Superman. E não de uma forma muito agradável, né? Mas aqui ele tá dando essa pista interessante de que você vai ver um Lex Luthor que você nunca viu. No cinema, eu acho que a gente viu basicamente dois tipos de Lex Luthor. O Lex Luthor capitalista, que tem planos mirabolantes para erguer uma terra e fazer dinheiro em cima disso. Isso vale para a versão do Gene Hackman e a versão do Kevin Spacey lá do Superman Returns. E teve o Lex Luthor do Jesse Eisenberg, que é o Lex Luthor Mark Zuckerberg. A visão do CEO moderno de 2021 da era da internet, de pessoas bilionárias que têm empresas. Esses dois, por já ter acontecido, então pode excluir. Vamos ver uma outra vertente do Lex Luthor. Olhando para os quadrinhos, quais são assim as outras vertentes que sobram? Tem esse Lex Luthor político, que chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Tem o Lex Luthor que é super conhecido na mídia, todo mundo sabe que talvez ele tenha alguma coisa errada por trás, mas ninguém pode fazer nada com ele. E também tem o lado cientista do Lex Luthor, que apesar de ser bilionário, ele não é burro, ele sabe fazer as coisas, é muito competente nas coisas que ele faz. E é esse Lex Luthor um pouco mais cientista, inteligente, que participa de projetos, que talvez possa pintar no filme. Isso porque o James Gunn também postou esses outros emojis, né, para falar do Lex Luthor dele. E quando a gente olha essas duas perspectivas, o Lex Luthor cientista que nunca foi explorado no cinema, e essa sequência de emoji aí do James Gunn, que na minha opinião deve sim dizer alguma coisa. O James Gunn já usou outras vezes um emoji e acabou se confirmando o emoji, né, que era o emoji da sereia, e depois o Aquaman apareceu no final lá do Pacificador. Eu não acho que o James Gunn ia soltar esses emojis aí só pra enganar o pessoal. Então, um Lex Luthor cientista, será que é uma boa ideia? Eu já falei aqui várias vezes, né, que meu sonho era ver o Lex Luthor político. Com esses emojis fica uma coisa difícil de acreditar. Esse lado mais cientista do Lex Luthor nas HQs, ele acabou sendo um pouco deixado de lado, mas as grandes histórias do Lex Luthor nunca esqueceram de fato que ele é um cientista, ou uma pessoa extremamente inteligente. Na run de Grant Morrison, lá do Superman dos 952, a gente vê um Lex Luthor que é contratado pelo governo dos Estados Unidos para capturar o Superman. E ele era um cara que desenvolvia e vendia armas para o governo dos Estados Unidos. Então, esse ponto dele ser cientista não é que foi esquecido ao longo dos tempos. Só virou uma característica que é usada bem de vez em quando. Para mim, o Lex Luthor do DCAU, lá do Superman Animated Series, do desenho da Liga da Justiça,
é o Lex Luthor perfeito, sabe? Porque ele é o Lex Luthor que quis concorrer a ser presidente dos Estados Unidos, ele é o Lex Luthor capitalista que vende suas áreas para o governo dos Estados Unidos. Você vê ele trabalhando nesses projetos também, nos dois desenhos. Ele trabalha ativamente com o Brainiac. Tem aquele episódio que eles capturam o Batman. E é o Lex Luthor, no meio de toda a legião do mal ali, que fica trabalhando no cinto do Batman. Depois, lá no Liga da Justiça Sem Limites, é o Lex Luthor que constrói o corpo do Brainiac. Olha, esse é o Lex Luthor perfeito, ele trabalha todas as áreas. Um outro Lex Luthor que poucas pessoas lembram, mas que eu também acho muito legal e que é de uma Elseworld, é o Lex Luthor do Entre a Foice e o Martelo. Esse cara eu acho muito inteligente, bem a cara do Lex Luthor. Porque esse também é um Lex Luthor que começou construindo armas ali pro governo dos Estados Unidos. E através das habilidades dele, né, principalmente no discurso de Lex Luthor dele, ele acabou virando presidente dos Estados Unidos naquela realidade. Eu gosto de ver esse arco de personagem. Ele é cientista, inteligente, faz as armas pro governo dos Estados Unidos, é bilionário, CEO da empresa, aparece na mídia, começa a dar discurso, ganha a mídia e eventualmente com seu discurso, né, de Lex Luthor, que ele sabe manipular, ele sabe enganar, ele consegue virar presidente dos Estados Unidos. Essa é a jornada perfeita do Lex Luthor, na minha opinião. E quando a gente fala de ter um Lex Luthor cientista no filme Superman Legacy, qual que é o limite da participação dele? Muito cientista ou só uma característica dele? Eu acho que a animação do Superman, o Homem do Amanhã, consegue abordar bem esse lado do Lex Luthor. Ah, Gabriel, eu só não quero que o Lex Luthor vire cientista maluco do mal. Sim, né? Acho que ninguém quer um Lex Luthor cientista maluco do mal, como se fosse um vilão do James Bond, uma coisa muito caricata. Isso eu acho que ninguém quer e também é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Só que tem um detalhe. Quem fez recentemente um cientista vilão do mal maluco completamente fora de si foi o James Gunn. Autoevolucionário lá do Guardiões da Galáxia 3. Baita vilão. Cientista maluco do mal, completamente pirado das ideias. E é uma abordagem plausível para aquele personagem, porque eles conseguem ter uma coisa bem bizarra e com pés no chão para desenvolver o personagem. Ao longo de todo o filme, é um baita vilão, um dos melhores vilões que a Marvel já teve no MCU. Esse emoji aqui das mãos pra cima, eu acho que quer dizer que o Lex Luthor, ele coloca a mão na massa, sabe? Ele trabalha. É um Lex Luthor que você vai ver, né, fazendo a pesquisa. Por exemplo, uma outra coisa que tem aqui é a questão do DNA. Se a LexCorp, né, a empresa do Lex Luthor, estiver trabalhando numa cura de uma doença que supostamente é incurável. Sei lá, a LexCorp tá tentando curar o câncer. Ele tá fazendo essa pesquisa. E aí, nessa obsessão que ele tem com o Superman, ele se pergunta se o Superman poderia ter câncer, alguma coisa assim. Talvez ele veja o Superman como um ser humano que nunca fica doente, que não morre, imortal, e ele queira envolver as pesquisas dele com algo envolvendo o Superman. Não precisa necessariamente ser câncer, eu só dei uma ideia aleatória, sabe? Mas eu digo assim, ó, de correlacionar as coisas dentro de um ambiente realista que o Lex Luthor poderia estar. Porque a primeira coisa, quando você pensa no DNA e daí o microscópio ali, você pensa um pouco no bizarro. Ah, ele vai construir o bizarro. E talvez seja. Talvez ele participe de pesquisas para criar meta-humanos na Terra. A empresa dele pode estar contratada pelo governo lá para desenvolver meta-humanos. Não sei, uma possibilidade também. Uma outra coisa que aconteceu é que postaram essa fanart aqui do Lex Luthor olhando para aquela clássica armadura verde que ele tem, às vezes ele usa para lutar contra o Superman. E o James Gunn respondeu esse comentário dizendo que achou muito legal. E bem, um comentário do James Gunn já faz todo mundo teorizar 1 bilhão de coisas, né? Esse lado do Lex Luthor que constrói a armadura também é uma coisa que a gente nunca viu no cinema. Lex Luthor que vai realmente na porrada com o Superman. Isso nunca aconteceu. A figura do Lex Luthor é sempre vista como essa figura humana, fragilizada, que precisa de um super, hiper, mega plano para derrotar o Superman. Isso não é uma visão totalmente errada, mas também tem esse outro lado do personagem, de que ele pode ir no soco contra alguns personagens. Pô, a animação A Morte do Superman dos 952. Excelente animação do Superman, não concordam? Lá nessa animação aparece o Lex Luthor com um robô Gundam lá. O ego dele é grande desse nível. É claro que da maneira dele. O clímax do Superman All Stars é o Superman contra o Lex Luthor, lutando ali frente a frente. Então, essa teoria de que a armadura verde pode aparecer, eu acho bem possível, hein? Porque isso poderia dar uma cena de ação legal também. E também tem uma outra coisa. E aí é uma teoria minha que não tem nenhum indício de que isso pode acontecer, é só um palpite. De que o James Gunn quer fazer um paralelo do Lex Luthor com Tony Stark. Assim, ó, eu sei que parece viagem, que não tem nada a ver. Mas se você começar a listar as características de cada um, vocês vão ver que eles têm algumas semelhanças. Então, na minha teoria, o Lex Luthor vai estar numa jornada de personagem
que ele vai se achar um herói. Ele vai construir a armadura porque ele se acha o Tony Stark da sua história. Ele vai fazer a armadura porque ele vai superar o Superman. Ele vai ser o maior herói da Terra. Ele é o cara, ele é o Lex Luthor, ele tem o ego desse tamanho. Olá, Tony Stark! É óbvio que no fundo, os personagens têm motivações diferentes, e é isso que realmente separa Lex Luthor de Tony Stark, mas é totalmente possível você fazer um vilão paralelo ao Tony Stark na figura do Lex Luthor para fazer uma crítica em cima do tipo de vilão que é o Lex Luthor. E isso seria bem diferente, nunca antes visto. Mas, de novo, é só uma teoria, um palpite, não quer dizer que vai acontecer. Eu não sei, eu até gostaria que isso acontecesse, mas é uma parada difícil de fazer. E assim, ó, tudo isso sou eu especulando com vocês. Comentem aqui como que vocês gostariam que fosse o Lex Luthor do DCU. Pra mim, o caminho de ouro é o Lex Luthor do Superman Animated Series. E beleza, vamos aqui pro próximo assunto, que é a questão que o Barry Keoghan foi questionado, né, pra falar um pouco se o Coringa pode aparecer no The Batman Parte 2. E ele falou bem assim: eu realmente não posso dizer isso. Seria emocionante, não seria? Ver o Coringa ganhar vida novamente. Meu sorriso diz tudo. Você entende o que eu quero dizer? E aqui esse final ele se entregou, né? Você entende o que eu quero dizer? E enquanto diz isso, o sorriso tá, né, de orelha a orelha, né? De tão feliz, oh, vou voltar. Olha, eu não sei se o Coringa vai ser um vilão principal do The Batman Parte 2, mas eu tenho certeza que ele vai aparecer. E tem também esse negócio, né? Quando uma pessoa diz que não posso comentar sobre isso, é porque, no fundo, talvez tenha algum motivo dele não poder comentar sobre isso, sabe? E olha, eu acho que ele entregou um pouco aqui os pontos e o Coringa vai aparecer. Uma coisa que eu vejo do Coringa participar num possível The Batman Parte 2 é que as pessoas não querem comparar com a trilogia do Nolan, porque o Coringa apareceu no segundo filme do Nolan. E eu, com certeza, entendo as comparações. Agora, existe uma diferença dele participar um pouquinho e, de fato, ser o vilão. Porque se eles fizerem tudo certinho, eles podem deixar o Coringa para um The Batman Parte 3. E ali sim encerrar uma trilogia do Batman do Robert Pattinson. Pra mim esse seria o ouro, assim, ó, vai fazendo as coisas se escalonarem de um jeito ao ponto de aparecer um palhaço maluco querendo dominar Gotham no terceiro filme. Porque esse Batman e o Coringa, eles já se conhecem. Você pode fazer um filme com uma dinâmica totalmente diferente e inédita pra esses dois personagens que a gente ainda não viu no cinema live action. Tanto o Coringa de 89 quanto o Coringa do Heath Ledger de 2008 são dois encontros que o Batman conhece o Coringa pela primeira vez. Dinâmica espetacular, filmes espetaculares, tudo mais. Só que a dinâmica que se persiste ao longo dos anos, do Coringa querer ser amigo do Batman e o Batman querendo afastar do Coringa, só querer prender ele, essa é a dinâmica que a gente ainda não viu. E a gente viu isso um pouco naquela cena do Batman conversando com o Coringa. E eu acho que é isso que eu quero ver, uma abordagem também diferente do Coringa pro live action. E até por isso que eu concordo, tem que ser o último filme. Tem que deixar o Batman, entre aspas, brincando com os outros vilões que vão aparecer no Batman 1 e no Batman 2. E aí, quando chegar a parte 3, é o Coringa querendo brincar com o Batman, talvez até com um pouco com inveja, né? Que ficou de fora por tanto tempo e agora ele quer, né, pegar o holofote pra ele. Tinha essa especulação que eles poderiam usar o Coringa pra fazer um motim dentro do Asilo Arkham, já que ele já tá preso ali no Asilo Arkham. Não precisa nem fazer ele fugir do Asilo Arkham e tá em Gotham. Não, deixa ele ali no Asilo Arkham o tempo todo e daí faz o terceiro filme ser a história mais ou menos tipo aquela que acontece no jogo do Asilo Arkham. Eu duvido que o pessoal não ia ficar hypado. Ia ser bom demais. Ia ser bom demais. Tudo isso colabora pra deixar o Coringa no terceiro filme. Só que não quer dizer que ele não possa ter um cameozinho no 2, que ele não possa aparecer na série do Asilo Arkham, que estão falando que vai ter, ou na série do Pinguim. Eles têm que ir mantendo o hype do Barry Keoghan como Coringa. Não dá pra ele aparecer só nesse primeiro filme aí do The Batman, que foi no ano passado, e aí ele só volta a ser Coringa lá em 2029 no The Batman Parte 3. Tem que, de vez em quando, mostrando o Coringa, dizer o que ele tá fazendo. Terminou ali o primeiro filme e ele queria ser amigo do Charada. Bem, esse negócio dele ser amigo do Charada pode descambar para vários lados. E um desses lados é realmente ele, né, fazer o motim lá no Asilo Arkham. Aí, ó, eu coloquei essa ideia do Coringa fazer o motim no Asilo Arkham, que agora eu quero. Eu quero isso. Tá bom demais. E, obviamente, tô bem hypado pro retorno do Coringa Barry Keoghan no The Batman Parte 2. Ou Parte 3. Ou em qualquer coisa. Pode aparecer em qualquer lugar. Tá bom, tá bom. Quero ver Coringa Barry Keoghan. E beleza, vamos pro próximo assunto, que é esse negócio aí da treta do Zachary Levi. Ele deu uma entrevista para promover o seu novo filme, que é A Fuga das Galinhas, e como ele foi Shazam, né, foi um herói da DC, sempre estão perguntando coisas de DC pra ele. E perguntavam o que ele achava lá do Sean Gunn aparecer como Maxwell Lord nos filmes do James Gunn. E, gente, a resposta dele é muito engraçada, assim, de uma pessoa que já não tá mais nem aí com DC. Porque, num primeiro momento, ele responde pensando que é a primeira vez que o Sean Gunn vai participar no universo da DC. Só que isso, claro, era um equívoco dele. E aí o entrevistador interrompe ele dizendo que o Sean Gunn
já participou como Doninha lá do Esquadrão Suicida, fez o papel lá do Homem Calendário, rapidamente no mesmo filme. Vai ser o robô lá, o G.I. Robot, que vai aparecer no Curtir Comendos. De novo o Doninha no Curtir Comendos. E agora o Maxwell Lord. E aí, com essa nova informação, o Zachary Levi começa a pensar numa resposta e você vê claramente que ele tá na dúvida de falar o que ele tá pensando. E no final ele acaba falando que talvez ele não queria falar. De que o Sean Gunn, por ser irmão do James Gunn, pode conseguir o papel que ele quiser na DC. E ele tenta falar isso de uma maneira bem descontraída, até para ser uma piada. Mas, sendo piada ou cutucada, de qualquer jeito, a entrevista acabou viralizando na internet. Principalmente o texto, porque se você vê só o texto, parece que ele foi muito mais duro. Quando você vê o vídeo, aí parece que ele foi mais leve, tentando descontrair. De qualquer jeito, o Zachary Levi, ele tá nesse momento da carreira dele, que ele fala qualquer coisa que dá na telha, né? Tá igual o Taika Waititi, né? Que esses dias falou mal das HQs do Thor. Parecem realmente duas pessoas que estão totalmente descontentes com o rumo que eles tiveram com o que eles fizeram envolvendo super-herói. O Zachary Levi que o diga, né? O Shazam 2 foi muito criticado, eu até gosto, mas ele foi criticado, o filme foi criticado, a atuação dele foi criticada. No início do ano ele fez uma live pra pedir que as pessoas não assistissem o John Wick e fossem assistir o filme do Shazam. Olha, um negócio digno de pena, patética a situação. E olha, convenhamos que pra uma pessoa dar uma resposta dessa, é que ele não vai continuar como Shazam no DCU. Isso já deveria estar claro, né? Tava óbvio que ele não iria continuar. Mas olha, se tinha 1% de chance dele continuar, agora realmente não tem mais. É 0,00001% dele voltar. Ah, Gabriel, mas então você quer um novo ator pro Shazam? Óbvio, eu também sempre critiquei o Zachary Levi, desde o primeiro filme, desde a crítica do primeiro filme. É só que o Shazam que ele fez, dentro da abordagem dos filmes, que é um filme mais infantil, o Shazam dele acaba funcionando dentro da proposta do filme. Agora, nem de longe esse é o Shazam que eu quero ver no DCU, e se for ter Shazam dentro do DCU, que mude completamente a abordagem. E principalmente quando ele vira Shazam, né? Pra ele ser mais sério quando tá transformado. Ficava muito bobinho, né? Porque é o tom que ele dá pro filme. E por quê? Porque era isso que o diretor queria fazer. Agora, pra um outro Shazam, quero coisa completamente diferente. Não, eu quero Shazam, o poder da esperança. Aquilo dali, eu quero aquilo dali. Eu quero um Billy Batson que quando se transforma, ele seja um pouco mais sério. Só que é aí que talvez tenha um negócio, né? Será que o Shazam vai aparecer no DCU? Olha, eu acho que não, né? São dois filmes que não fizeram tanta bilheteria assim. O primeiro deu lucro, mas o segundo foi muito mal. Se for fazer um Shazam, eu acho que vai levar uns 10 anos pra ele aparecer. Não é alguma coisa que a gente vai ver agora. Mas bem, gente, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dale DC. E esse foi o vídeo sobre as novidades de Superman Legacy. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.